Bom dia, pessoal. Meu nome é André Mazeron, sou diretor da Leverage Informática e estou dando início ao nosso webinar sobre Panorama da Segurança e Informação em 2014. Leverage é uma empresa focada em segurança e informação, matriz em Porto Alegre, atendimento nacional. E se vocês quiserem nos acompanhar nas mídias sociais, é fácil de nos localizar no Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. E a gente está sempre buscando compartilhar informação sobre o que está acontecendo no mundo da segurança para ajudar os clientes e organizações a tomarem decisões melhores sobre como se protegerem. Uma rápida visão do nosso portfólio engloba serviços consultivos em cima de segurança da informação e soluções voltadas à proteção dos ativos de informação, tais como soluções para mobilidade, gerenciamento de senhas, criptografia, correlação de eventos e outras soluções, todas focadas no tema da segurança. Fica o convite para vocês visitarem o nosso site para conhecer mais sobre nosso portfólio e nossa linha de produtos. Entrando aí em que está acontecendo hoje na segurança, vou fazer um pequeno parênteses antes. Por que a gente marcou esse webinar agora? Porque agora, por abril, maio, que saem os resultados consolidados sobre o que aconteceu em termos de incidentes e violações de segurança no ano passado. O que dá a visão real do que está acontecendo. E muitas vezes esses resultados vão servir para desmistificar determinadas informações que a gente tinha, certas crenças de quem eram os nossos adversários, como é que eles atuam, etc. Então isso aqui é tudo em cima de informação real. Como destaque dessas análises, eu gostaria de chamar a atenção para o relatório da Verizon, que é o Data Breach Investigation Report, que é um documento que eles elaboram já fazem uns 4, 5 anos, consolida informações de segurança de uma série de organizações. São 50 países participantes, várias empresas de segurança, órgãos governamentais, etc., também colaborando para subsidiar a confecção desse relatório. Então, um relatório que é extremamente abrangente no volume e quantidade de incidentes de segurança analisados. Para vocês terem uma ideia, esse de 2014 agora são 63 mil incidentes de segurança e mais de 1.500 violações. Violação no sentido que é um incidente de segurança que comprovadamente envolveu roubo de informação. Além da Verizon, Symantec também produz o seu, a Trustwave, que é nossa parceira, também produz um relatório bem bacana com a visão do que está acontecendo. E o que a gente buscou fazer nesse webinar foi pincelar essas informações que são mais críticas e apresentar um resumão, um apanhado para vocês entenderem o que está acontecendo. Ano passado foi um ano extremamente atípico no tema da segurança de informação. Né? Todo mundo acompanhou toda a questão aí do Edward Snowden e da NSA. Faz pouco mais de um ano que começaram a divulgação dessas informações. O volume de informações continua regular. A gente teve aí recentemente a divulgação de informação de que a NSA registra grava todas as chamadas de telefonia feitas, chamadas internacionais feitas a partir das Bahamas. Porque tem a ver com, aí não tem a ver com terrorismo, tem mais a ver com tráfico internacional de drogas, mas só para entender, a gente está falando de uma organização, então, que tem a capacidade de gravar e reter por 30 dias todas as conversas de voz feitas por um país. É algo extremamente impressionante, né, com implicações severas. Mas, descendo mais para a nossa realidade, e começando a entrar nos dados aqui, tem esse gráfico que vem da Verizon lá, que mostra que 92% dos incidentes de segurança são classificados em 9 perfis. E o que chama atenção ali é o maior elemento, esse gráfico está proporcionalizado em relação ao volume
de perfis, os ataques contra a camada de aplicação. Esse fato é corroborado por um indicador que a TrustWave trouxe no report dela, que mostra que 96% das aplicações web que eles analisaram, fazendo scans de vulnerabilidade, pentests, etc., no ano passado, apresentavam algum tipo de vulnerabilidade. Algumas apresentavam várias vulnerabilidades em sequência. Até para saber, nesse caso específico aqui, do que a gente está falando, eles também divulgaram a lista de softwares com o maior número de vulnerabilidades que eles encontraram. E são, em primeiro lugar, Postfix. Depois acho que vem framework do PHP, e depois vai outros aí. Depois entra a OpenSSL, por causa do contexto também, né, do Heartbleed, aquele bug do OpenSSL que foi recentemente divulgado. Mas enfim, isso mostra que, de um jeito ou de outro, os profissionais de TI não têm feito um bom papel para garantir a proteção dos serviços web que estão publicados internamente ou externamente. Então, esse já começa a ser o primeiro ponto de atenção, e a gente vai voltar um pouco mais nesse assunto. Esse outro indicador aqui é bem interessante também, porque ele ajuda a derrubar um mito que eu confesso que até eu mantinha isso até pouco tempo atrás. Aquela percepção de que boa parte dos agentes de ameaça são internos. Era comum, se a gente pensasse alguns anos atrás, a gente vê aquelas informações assim, 70% de todos os ataques são internos. Isso já foi verdade ali em 2006, 2007, 2008, mas isso mudou. Tem um motivo de por que isso mudou. E quando a gente fala da diminuição do percentual de ataques internos, isso é percentual em relação ao todo, é que o volume de ataques aumentou tremendamente nos últimos anos. Não significa que o pessoal interno desistiu de fazer violações de segurança ou parou de cometer erros operacionais que levem a violações de segurança. Tá? Então, não vamos confundir essas duas coisas. O que acontece é que realmente teve um crescimento das ameaças externas muito grandes. Então, perguntarem para vocês hoje, de quem eu mais tenho que me proteger? Interno ou externo? Tenho em mente que em volume de ameaças serão os externos. Sobre risco que isso representa, aí é discutível, aí tem a ver muito com o negócio da organização. Se, por exemplo, você for uma organização de varejo que trabalha com informações de cartões de pagamento de clientes, as ameaças externas serão muito, muito piores. Agora, se você, sei lá, não tem tanta informação financeira, assim, está mais preocupado com proteção da propriedade intelectual, muitas vezes a maior fonte de ameaça pode ser interna, porque vai ter a ver com roubo de bases de dados de clientes, de projetos, etc., para envio para a concorrência. Vocês reparem que parceiros de negócio também estão presentes. Né? Isso é bem verdadeiro, principalmente quando a gente tem equipe terceirizada trabalhando internamente, então conta como ameaça interna. Collusion, que está colocado aqui, collusion significa que eu tenho quase formação de quadrilha, vamos chamar assim. Eu tenho mais de um agente colaborando para cometer aquela violação de segurança. Então pode ser, por exemplo, alguém interno em conluio com alguém externo, pode ser um parceiro, mais alguém interno, etc. E como é que essas violações acontecem? Essas violações acontecem hoje, na sua grande maioria, via ataques mesmo. A gente continua tendo a questão de erros operacionais, que vocês reparem que ele é crescente em número de violações, porque conforme a tecnologia vai se tornando mais complexa, isso acaba sendo favorecido. Mau uso é mais ou menos constante também, ligeira razão de crescimento. O que significa mau uso? Significa violações de segurança geradas como, por exemplo, mandei um e-mail com informação confidencial para o destinatário errado. É mau uso,
está feito a violação de segurança. Ataques físicos sempre existem, sempre vão continuar a existir. Nessa categoria aqui entram coisas como roubo, perda de dispositivos móveis, como laptops, tablets, smartphones, etc., até ataques, invasões físicas mesmo. Ou seja, alguém entrar dentro do perímetro da organização para fazer roubo de informação. Social, crescendo de forma impressionante, nem poderia ser diferente, né, dado a grande penetração que as redes sociais têm hoje em dia, natural que isso de 2007 em diante tenha disparado. Isso é uma grande forma de entrada, especialmente porque é subsídio para ataques tipo phishing e spear phishing. Malware crescendo. Aí quando a gente fala em malware, a gente precisa entender que a gente não está mais falando daquela lógica tradicional de vírus, de arquivo anexo, que você vai clicar e vai infectar sua máquina. Hoje isso é mais sofisticado e muitas vezes a gente vai estar falando de ataques até do tipo waterhole, onde, por exemplo, se eu quero invadir os computadores de uma determinada organização e eu sei que o pessoal dessa organização costuma frequentar a página de um determinado site, eu posso tentar invadir esse site, colocar malware hospedado nessa página para que os visitantes dessa página se infectem. Isso já foi usado até mesmo contra empresas de tecnologia. Google, Apple e outras já foram vítimas de ataques do tipo waterholing em sites de tecnologia que eram frequentados pelos desenvolvedores dessa empresa, com o objetivo de infectar essas máquinas. Botnets, que é sempre uma ameaça muito grande. Aliás, até dado interessante, o Brasil é o 5º país do mundo em número de computadores zumbis, né, computadores infectados por alguma botnet. Isso tudo entra dentro do malware. E hacking disparado, porque nunca foi tão fácil, a gente poderia dizer assim, né, de realizar ataques. De novo, tem a ver com o crescimento da tecnologia, o crescimento da complexidade e dificuldade das organizações lidarem com a proteção disso, e o fato de que algumas ferramentas se tornaram muito fáceis de utilizar e disponíveis para uma ampla gama de pessoas com baixo conhecimento. Então, por exemplo, fazer um ataque do tipo DDoS é extremamente simples e você pode, inclusive, hoje contratar esse serviço. Então, você paga pela duração, volume de dados, etc., para alguém que vai usar uma botnet para disparar esse ataque. Então, você não precisa ter o conhecimento para, por conta própria, realizar esse tipo de ataque. E outro ponto importante, aí fazendo gancho até mesmo com a questão do Snowden, da China e tudo mais, é que o perfil dos agentes tem mudado. Lá no passado, a gente tinha aquela questão de pichação de site. O cara entrava lá, ia pichar o site, botar que fulano teve aqui, se vangloriar disso, etc. Era muitas vezes movido pelo ego. Isso continua acontecendo, mas é menos relevante. Esse pessoal, eles acabaram se convertendo, muitas vezes, nós chamamos de hacktivistas, onde naturalmente remete ao grupo Anonymous lá, que acabam sendo os mais lembrados quando a gente fala nisso. Mas não são só eles, tem mais o Syrian Electronic Army, tem tantas outras entidades aí que usam invasões como forma de manifestar a sua opinião política sobre algum assunto. Depois nós temos os cybercriminosos, que vem crescendo em número assustador. Corporações podem ser nossas adversárias nesse mundo, ou seja, conforme o negócio foi todo para dentro da TI, cada vez mais associado a tudo que é processo de negócio, significa que corporações que praticam espionagem industrial vão se utilizar de métodos eletrônicos para isso. E por fim nós temos as nações, que, embora
Estados Unidos está na berlinda, daí todo mundo falando deles, a gente sabe que isso é uma prática utilizada por praticamente todo mundo. Só não utiliza espionagem eletrônica naquela nação que não tem capacidade técnica para tanto. Então, quando a gente... O que esse gráfico está querendo dizer? Que quando a gente classifica esse pessoal, a gente pode classificar por capacidade de dano, e daí isso vai crescendo conforme a gente sai dos hacktivistas e vai até as nações. De novo, pegando o exemplo dos Estados Unidos, a capacidade deles de dano é absoluta. Eles podem fazer basicamente o que eles bem entenderem, dado todos os recursos que estão à sua disposição. E, contrapartida, nossa habilidade de se proteger também vai diminuindo quando a gente vai para esses agentes mais sofisticados. Então, eu tenho razoáveis controles de segurança para me proteger de hacktivistas, de cybercriminosos. A gente sabe que não vão ser sempre eficazes, senão a gente não teria passado pelas violações de segurança que nós acompanhamos aí recentemente. A mais recente delas, a do eBay. Mas, enfim, não foge muito do tradicional. Agora, quando eu pego uma corporação, os recursos que ela tem à disposição são muito grandes. Então, vai ser até recursos financeiros, né? Pode ser uma forma de entrada. Simplesmente suborno alguém, pronto. Vai conseguir entrada no meu concorrente. Então, os recursos deles são muito amplos e nações, então, nem se fala. Então, aqui, nesse lado mais direito do gráfico, é onde a coisa realmente pega, porque a minha capacidade de se proteger vai ser muito pequena e a capacidade deles de dano vai ser enorme. Mas vamos prestar atenção nesses camaradas aqui, nos cybercriminosos. Porque esses camaradas hoje são nosso inimigo mais imediato. O quão mais imediato? Basta dar uma olhada nesse gráfico. Motivação dos ataques. Motivação financeira é disparado a principal causa dos ataques. Quando a gente fala de motivação financeira, o que isso aqui quer dizer é ganho financeiro imediato. Ou seja, eu vou roubar dados de cartão de crédito, eu vou roubar informação para me permitir ter acesso às contas bancárias. É tudo aquilo que eu posso, que tem bastante liquidez, que eu posso transformar em dinheiro muito rapidamente. De novo, tem a ver com o fato de que o negócio está cada vez mais dependente da TI, ou seja, o dinheiro todo passa por ali. Isso aqui não vai desaparecer. Isso aqui não vai desaparecer nunca. Porque, assim, o criminoso vai onde tem dinheiro. Se o dinheiro está dentro do computador hoje, o criminoso vai por ali. E a gente não precisa ir muito longe. Pensar, por exemplo, roubo a banco. Isso é dado aí da Polícia Federal do Brasil. No passado a gente tinha aquela coisa de roubar banco, o cara entra armado lá, rende o caixa, bota todo o dinheiro aqui numa sacola e sai correndo, né? Hoje a gente tem aquela coisa de explodir caixa eletrônico. Eu nunca sei como é que esse pessoal consegue tanta dinamite assim, né? Mas sempre tem na mídia aí, né? Explosão de caixa eletrônico. Isso é fichinha, isso não é nada. Hoje, de cada 10 reais roubados dos bancos, 9 são via eletrônica. Só um é via assalto violento, como explosão de caixa eletrônico, assalto a carro forte, etc. Então, assim, o pessoal foi todo para lá. Espionagem, que é a segunda maior causa, aqui tem a ver com roubo de propriedade intelectual, tem a ver com roubo de segredos industriais, tem a ver com roubo de informações que vão me permitir melhorar minha posição em diplomacia ou em acordos comerciais entre países, etc. São coisas que, no fundo, também remetem a dinheiro, mas que não tem essa lógica de liquidez imediata que nem o roubo financeiro. Isso aqui é extremamente importante, extremamente importante. Isso aqui é o tipo de informação que precisa ser compartilhado com o resto da organização. Essa informação ela precisa ser trazida para a mesa de discussão, precisa ser trazida para os executivos nível C. Porque eles entendendo que quem está por trás, tá atrás do dinheiro, fica fácil de entender que você precisa trabalhar a questão de proteção. Quando a gente transforma esse gráfico em percentual, aqui, só para entender, aqui não dá bem 75%, porque na verdade o total de
de incidentes que tiveram classificação identificada que não chega a 1000, etc., mas dá grosseiramente 70%, um pouquinho mais de 70%. Tá? Mas assim, 70% dos ataques com motivação financeira. Se o presidente da sua empresa não tem essa informação, ele não vai ser seu aliado na busca de uma melhor proteção dos sistemas de informação da organização. Então, não omitam isso, tragam isso para a mesa de discussão, vai ficar mais fácil dele entender o valor do retorno, né, do investimento em segurança, que é sempre uma discussão complicada. E como o pessoal tem entrado e qual o meio de acesso? Servidores, sempre a principal causa, né? Tem a ver com aquilo que a gente falou lá no começo, né? Dos servidores web como principal forma de entrada, mas vocês veem que dispositivo de usuário é o segundo ponto mais presente. Aí dispositivo de usuário como um todo, tá? Isso pode ser dispositivo móvel, mas isso na sua grande maioria, ainda é PC tradicional. E pessoas crescendo. Porque acaba sendo uma forma fácil de eu contornar os mecanismos de defesa da organização. Tá difícil entrar pelo site, tá difícil entrar pelo PC, então eu vou fazer ataque de engenharia social contra os funcionários e por aí obter as informações que eu preciso para conduzir o ataque. E de fato, isso é extremamente presente. Tanto que, se a gente for ver aqui à direita, o principal método de entrada hoje envolve o uso de credenciais roubadas. Ou seja, eu usei alguma outra técnica para obter uma senha de acesso e é com essa senha de acesso é que eu consegui entrar na organização. O eBay, que foi essa mega violação de segurança mais recente aí que teve, a gente ainda não tem todos os detalhes, mas já foi comentado via própria PayPal, que é dona do eBay, de que isso envolveu o uso de credencial, teve uma conta de admin qualquer roubada que permitiu que eles chegassem no servidor que tinha o arquivo com as senhas criptografadas. Se a gente pega o caso da Target, que foi no final do ano passado, que foi lá na Black Friday nos Estados Unidos, para quem não lembra, a Target é uma das maiores cadeias de varejo dos Estados Unidos, é a terceira ou quarta maior cadeia de lojas nos Estados Unidos, e a Target foi invadida, o pessoal instalou malware nos dispositivos de ponto de venda, então cada vez que alguém passava seu cartão de crédito, o hacker tinha acesso a essa informação. Isso disseminado em praticamente tudo que é loja, então foi 70 milhões de cartões de crédito roubados durante todo o período que o ataque aconteceu. O ataque se iniciou através de um parceiro que prestava serviço de manutenção para o ar-condicionado das lojas da Target. Então ele invadiu essa empresa, conseguiu uma credencial nessa empresa que tinha acesso à rede da Target e daí entrou na rede da Target. Então está sempre presente. Phishing, muito, muito forte também. De novo, linkando aqui com a questão da pessoa e com a questão do roubo de credenciais. Vou usar métodos de phishing para obter uma credencial, para daí expandir lateralmente o meu ataque dentro da organização. Depois vão entrar métodos aí de filtração de dados. Ramscraper tem muito a ver com essa questão dos ataques contra varejo. Isso aqui não é tão presente aqui no Brasil. Isso é uma coisa mais norte-americana, porque aqui no Brasil a gente usa cartão com chip, né, cartão com chip e senha, e não é que ele seja imune a esse tipo de ataque, mas tu ainda pode ter violações de segurança vinculadas a isso, mas é um pouquinho mais complicado. Nos Estados Unidos, não me perguntem por quê, que é uma coisa que eu não entendo, eles usam um cartão que é só a tarja magnética e a assinatura, e daí isso é extremamente fácil. Então o pessoal instala malware nos pontos de venda e faz isso. Você passa o seu cartão, ele pega toda a informação da tarja magnética lá, e pronto. Muito fácil de fazer clonagem do cartão. Depois, backdoor junto com C2 é command and control, né? Instala o software para fazer o gerenciamento de botnets dentro
dentro da rede. Aí vão outros lá, keyloggers, etc. Quando a gente vai para o cliente especificamente, ataques aí, cliente, não cliente da empresa, tô falando dispositivo cliente, né? PC, laptop e tudo mais. Tem esse dado muito impressionante. 78% de todos os ataques contra os PCs usam vulnerabilidades do Java. E por que isso? Porque o Java a gente precisa para um bando de coisas, a gente precisa para software da Receita Federal, a gente precisa para boa parte dos bancos. Então, Java está disseminado em tudo que é plataforma. E, infelizmente, nem todas as organizações têm o cuidado de garantir que o Java vem sendo atualizado nesses dispositivos. Quando a gente faz risk assessment ou análise de vulnerabilidade em organizações, a gente cansa de encontrar máquinas que estão lá com Java algumas vezes de anos de idade. O pessoal instala uma vez na vida que precisa, nunca mais atualiza, fica lá o Java totalmente vulnerável. Cada vez que a Oracle libera pacote de atualização de segurança para Java, é sempre uma coisa assim que não vem menos de 20 vulnerabilidades em cada update. O último, que é o 55, eu acho que tinha em torno de umas 20 ou 30 vulnerabilidades aí do Java fechados. Já teve pacote de atualização que tinha mais de 40 vulnerabilidades. Se vocês forem estudar esse assunto, forem pegar uma ferramenta tipo o Metasploit para brincar com ataques contra Java, vocês vão ver como é fácil fazer isso. Simplesmente assim, cria uma página que tem código vulnerável, convença o usuário a abrir aquela página e a máquina está infectada, sem o usuário perceber que qualquer coisa de errado está acontecendo. Então, assim, olhem como é que está a questão de Java. Mas não só Java, tá? Tem Adobe. Adobe é o segundo software mais vulnerável. O Flash e o Reader. Mas vamos chamar tudo de ferramentas da Adobe. Então, a gente se foca muitas vezes na questão dos patches do Windows ali e deixa esses camaradas para trás. Só uma informação complementar, tem um outro report aí da Trustwave, que é o Security Pressure Report, que não é baseado em incidentes, ele é baseado em entrevista com os profissionais de segurança. Então, o que os nossos colegas entrevistados nos dizem é que a grande preocupação deles é em cima de ataques do tipo ATP, Advanced Persistent Threats, ou ataques direcionados, né? Roubo, perda de informação, e phishing, social engineering com 60%. E vulnerabilidades do tipo Zero Day continua sendo uma grande fonte de preocupação, mas, por exemplo, é menos que phishing. De novo, mostrando que o peopleware é extremamente vulnerável e precisa ser endereçado. E falando em phishing, esse é um tema que continua muito forte. O volume de spam tem caído ano a ano. Dependendo da pesquisa, vocês vão ver que em 2013 isso teve entre 66% e 70%. Eu peguei 66%, que é o dado mais conservador. Tá? Então, 66% de todos os e-mails são spam. Isso já foi mais de 90%, então, a princípio, bacana. O pessoal está largando um pouco de mandar spam. Entretanto, o volume de phishing ele não baixa. Ele não tem baixado ano a ano. Então, esse indicador hoje está mais ou menos aí. 1 em cada 400 e-mails que o usuário vai receber são e-mails de phishing. Isso do total, isso incluindo os spams no meio. Isso significa que vocês não têm como evitar que o usuário tenha contato com e-mail de phishing. O que vocês podem fazer é ajudar o usuário, educar o usuário sobre como eles devem lidar com isso e como é que eles devem identificar um e-mail de phishing. Mas eles irão ser atacados por e-mails de phishing. E por que
a gente ainda vê esses e-mails de phishing aí? Porque, de fato, eles funcionam. Até o Gilbert, esse mês mesmo, fez uma brincadeira aí com esse negócio, mostrando isso aqui é aquela piada que é a mais pura realidade. Aí você manda um e-mail de phishing aí para um bando de gente, sempre vai ter alguém que clica. E sempre, obviamente, vai ser o chefe. Né? Vai ser o cara que tem acesso às informações mais importantes, vai ser a pessoa que vai clicar no e-mail de phishing. Na Leverage, a gente presta o serviço de phishing assessment, que é o envio de phishing simulado para os usuários, para identificar como é que eles reagem frente a isso e transformar aquele momento num momento educativo. Ou seja, se o cara clicou no e-mail de phishing, vamos chamar a atenção dele que ele não deveria ter feito isso, como é que ele poderia ter feito para identificar que era uma mensagem de phishing. Nossa taxa de êxito, quando a gente manda e-mail absolutamente genérico de phishing, o que é um e-mail genérico de phishing? É aquela coisa que a gente costuma receber na nossa caixa postal todos os dias. Ah, parabéns, você ganhou o ingresso para a final da Copa do Mundo. Tá aqui a sua nota fiscal eletrônica. Se você não efetuou sua compra, clique aqui. Vocês conhecem esse tipo de e-mail. Eu recebi uma essa semana da Polícia Federal. Você acessou o conteúdo inapropriado a partir desse IP, clique aqui para regularizar a sua situação junto à Polícia Federal, etc. Um e-mail todo parecia bonitinho até você começar a identificar os erros de português que tinham dentro da mensagem. Mas, enfim, nem todo e-mail de phishing vai ser mal feito. Então, assim, sempre tem alguém que cai nisso. O nosso indicador, quando é e-mail de phishing genérico, é em torno de 10% dos usuários. Mas quando a gente fala de spear phishing, isso sobe muito mais. O que é o spear phishing? É o phishing com um alvo específico. Ou seja, em vez de eu mandar um e-mail, parabéns, você ganhou ingresso para a Copa do Mundo, para todos os usuários, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o LinkedIn primeiro, identificar, por exemplo, quem é o diretor financeiro da organização. É fulano, é o João. Agora vamos para o Facebook do João. E descobrimos, por exemplo, que o João gosta de pedalar. Aí eu monto um e-mail para o João, que é o seguinte, nova linha de bicicletas ultramodernas da NASA, todas de fibra de carbono e titânio e tudo. E mando para ele. Como é algo que tem a ver com o interesse pessoal dele, isso aumenta tremendamente a taxa de sucesso de e-mail. Ou então, se eu sei que a organização está, por exemplo, negociando com um grande cliente lá, eu posso mandar um e-mail dizendo, pois é, porque aquele cliente descobriu uma informação aqui que pode ser importante para a negociação, etc. Conta uma história que seja relevante para aquele usuário. Vai passar de 60% a taxa de sucesso de e-mail de phishing. E esse gráfico aí, que é de uma pesquisa da Symantec, ele é extremamente interessante ao mostrar que não é só grandes empresas que são alvo de phishing. Então, isso está bastante distribuído hoje. Então, se você é uma pequena empresa, e pequena empresa a gente está falando ali de até 250 funcionários, 30% de todos os e-mails de phishing vão parar, de spear phishing, aliás, né, vão parar numa pequena empresa. Então, aquele raciocínio de que, eu não vou ser alvo porque eu sou pequeno, ninguém está interessado em mim, não é verdade. A sua empresa pode ser pequena, mas tem uma conta no banco e tem algum dinheiro lá. Pronto, já tem alguém que está interessado nisso. Né? Então, esse é outro ponto que deveria ser trazido para a discussão em nível executivo, tá? Daquela lógica de, não, a gente não precisa gastar nisso porque ninguém está interessado na gente. O pessoal tá. Vocês podem não acreditar nos cybercriminosos, mas eles acreditam em vocês. Outro ponto que a TrustWave nos trouxe aí esse ano, que aliás é um ponto que eles já vêm comentando desde do ano passado, não tem mudado muito, infelizmente, de um ano para outro, é como é que as organizações lidam com as invasões. Então, fato interessante que é o seguinte, a grande maioria das organizações fica sabendo que foi invadida por terceiros.
ou por uma empresa de segurança, ou por um órgão policial, ou por um parceiro de negócio, ou um cliente que nota que alguma coisa aconteceu de estranho, etc. Mas é alguém que avisa para ele, cara, você foi invadido, porque tinha dado que pertence à sua empresa, que foi apreendido num servidor de um grupo de hackers lá que acabou de ser preso. Que, aliás, foi o caso da Target. A Target ficou sabendo que tinha sido invadida porque o FBI chegou no grupo de hackers, pegou os servidores, foi analisar o que tinha de informação lá e achou toneladas de dados de cartão de crédito roubados à Target. E o que acontece? O tempo entre o início de uma invasão e a sua descoberta, ele varia tremendamente se a organização tem a capacidade de identificar isso internamente ou se ela vai precisar ser chamada a atenção por um terceiro. Organizações que conseguem elas mesmo detectar que foram invadidas, elas, em média, aliás, não é média, é a mediana, tá? A mediana significa que metade das organizações vai levar 31 dias ou menos para descobrir que foi invadida. E metade das organizações, mais de 31 dias. Quando elas mesmas descobrem isso. Se a gente fala de descoberta por terceiros, esse tempo vai para 114 dias de mediana. O que significa que tem organização que às vezes foi invadida, o ataque está continuado, está acontecendo faz 4 meses e a organização não sabe. O tempo de contenção também é drasticamente diferente. Organizações que têm a capacidade de descobrir que foram invadidas, em geral, levam 1 dia para fazer a contenção dessa invasão. Contra aí 15, 16 dias por organizações que dependem de terceiros. Então, o investimento em mecanismos que favoreçam entender o que está acontecendo, ele gera retorno quando, de fato, a gente tem uma violação de segurança. Aí vão entrar correlação de eventos, vão entrar IDS, vão entrar soluções desse nível. E até o time de segurança treinado e em quantidade suficiente, né, horas homens suficiente dedicadas a esse tipo de coisa para detectar que uma violação aconteceu. Outros pontos aí que precisam ser observados e que vão se manifestar aí agora ao longo desse ano. Vamos começar falando pelo Windows XP. O Windows XP todo mundo usou bastante tempo, eu gostava do Windows XP, um carinho especial por esse sistema operacional. Mas já deu o que tinha que dar. A gente está falando de um sistema operacional de 2001 e que tem questões de design que impedem que ele seja um sistema operacional seguro. Não interessa quantos fixes você aplicar em cima dele. Ele tem pontos intrínsecos ao kernel dele que o tornam vulneráveis. Infelizmente, se a gente pegar uma análise aí do Net Market Share do mês passado, 26% de todos os PCs conectados na internet rodam ainda o Windows XP. E por quê? Porque ele funciona. Aparentemente, para o usuário lá na ponta está bem, salvo ter problema de memória, processador, que daí não é uma coisa do XP especificamente, né, e sim do hardware, é uma máquina que está lá te atendendo. Então ela gera essa ilusão de que ela é adequada. Mas você não vai conseguir, você já não conseguia deixar essa máquina segura no passado. E com o fim da vida útil, com o fim da vida, né, final de suporte dele no mês passado, aí isso só se agrava. Teve um bug bastante cabeludo aí que foi descoberto poucos dias depois do fim do suporte do Windows XP, que é o CVE 2014-1776, que a Microsoft até na camaradagem liberou um fix para ele, já que faziam realmente poucos dias do fim da vida e o bug era muito sério. Mas tem esses dois outros que saíram no último boletim, que são bugs do Internet Explorer, que quem é usuário de Windows XP já não recebeu esse negócio. E só para entender o que esses bugs, tá? Os 3 no todo ali, o
o comportamento final é o mesmo. Você visita uma página infectada e seu PC está comprometido. Você não precisa clicar em nada, você não precisa fazer nada. É só abrir, navegar pelo site e deu, sua máquina já está comprometida. Então, assim, a gente precisa deixar o sistema operacional partir e descansar em paz. E, última linha ali, ano que vem, agosto do ano que vem, se eu não estiver enganado, acaba o suporte do Windows 2003. Então, já comece a se antecipar esse assunto, porque para muitas organizações, às vezes é mais fácil fazer o upgrade dos servidores do que a base de PCs, mas, assim, já passou da hora de endereçar o XP e está chegando a hora de endereçar o Windows 2003. A gente tem que falar também de BYOD. Sei que esse é o momento que metade do pessoal que está conectado aí vai embora, que diz, não aguento mais ouvir falar de BYOD. Mas, infelizmente, a gente tem que abordar esse ponto, porque fato é que esses dispositivos não irão embora e a gente tem que conseguir tratar com eles. Então, alguns dados que vocês provavelmente já estão carecas de saber. O Gartner diz que BYOD vai ser a norma até 2017, e a gente tem visto que isso realmente está acontecendo. As organizações, aos pouquinhos, têm se tornado mais tolerantes ao uso de dispositivos pessoais. E um fato que acho que cada um de nós pode comprovar pessoalmente, o número de dispositivos que a gente usa para trabalhar ele tem crescido. Então, você tem seu laptop, você se conecta também do notebook de casa, você usa o smartphone, você usa o tablet e realiza trabalho em cima de cada um desses devices, e a gente precisa pensar na proteção deles como um todo. E daí, quando a gente fala da proteção deles, a coisa é um pouco mais complicada, porque aquelas coisas tradicionais para defender um PC não se aplicam necessariamente quando a gente fala de um tablet ou smartphone. E a gente tem riscos que são específicos desses dispositivos. Quem não acompanhou essa história aqui do Vírus Shield, isso aqui foi um aplicativo que durante alguns dias foi o aplicativo pago mais vendido na Google Play, que prometia ser um antivírus para Android. Que bacana! Vou comprar um antivírus para Android, vou estar protegido contra ameaça. Esse cara não fazia nada. Esse cara simplesmente ficava girando um negocinho para dizer, escaneando, não achei vírus nenhum. Ele não era maligno por si só, né, porque ele não roubava dados, o objetivo do cara simplesmente foi ganhar dinheiro com esse negócio. Então, ele não prejudicava o teu dispositivo, mas ele mostra como é fácil fazer um aplicativo potencialmente malicioso, conseguir publicar isso na loja e conseguir ter uma base de clientes muito grande, muito rapidamente. A Google tirou esse aplicativo do ar, obviamente, e reembolsou os clientes que haviam comprado esse software depois que foi identificado que não tinha função nenhuma. E o BYOD está sendo seguido por outras tendências, como Bring Your Own Application. Então, a gente sabe que tem toda essa discussão de qual é o novo papel da TI dentro do negócio, né, com a consumerização, com o acesso que as várias usuárias têm para identificarem quais são as ferramentas que elas precisam para trabalhar. E daí ela traz a solução para a TI, não é mais a TI que fornece o aplicativo, mas a TI ou a área de segurança tem que se preocupar ainda com a proteção disso. Não interessa que o cara de marketing achou a solução maluca lá e contratou direto, a responsabilidade de proteger isso continua sendo da segurança. E isso tudo se funde lá para frente para o Bring Your Own Everything. Daí, assim, é o PC, é o sistema operacional, são os aplicativos, são os processos de negócio, todos definidos pelos usuários lá na ponta. E um grande desafio, então, para a TI, para a segurança, de como vai navegar nesse novo mundo e qual vai ser o papel dela. Então, essa discussão ela tem que acontecer o mais rápido possível. E, em geral, como a gente viu pelo slide anterior, a resposta do não pode, ela ainda vai funcionar durante algum tempo. Depois a pressão do Bring Your Own Device, etc., vai ser muito grande para vocês represarem. Vamos falar de antivírus, né? Falamos de malware, falamos de tanta coisa.
mencionar esses camaradas. Esse camarada voltou a estar em evidência em função de uma entrevista que um executivo da Symantec deu aí para o Wall Street Journal começo do mês, com que a manchete que ficou foi essa de antivírus está morto. Antivírus está morto. E daí foi aquele auê, porque olha só, a Symantec está dizendo que o antivírus morreu, como é que é isso? Quer dizer que eu não preciso mais ter antivírus, que beleza, vou desinstalar daquela máquina, porque só consome recursos, os usuários só reclamam que a máquina fica lenta, etc. Calma lá. O fato é que antivírus é cada vez menos eficiente na detecção de malware. Porque o malware está mais sofisticado, porque o que é realmente uma ameaça é mais sutil de dizer, qual é a diferença entre entre um vírus e um programa potencialmente indesejado, um adware, uma coisa assim. Né? Os softwares são cada vez mais sofisticados, então o que você tem hoje? Você tem criptografia como serviço para desenvolvedor de malware. Eu desenvolvo o malware, eu vou testando mecanismos de criptografia dele contra as várias engines de antivírus, até achar um formato de criptografia que permita que esse malware não seja mais detectado pelos antivírus. E daí eu faço a distribuição desse malware na internet. Tem maneira de dizer, né? Mas tem pessoas que vivem disso. Você tem um malware, eu te vendo o protocolo de encriptação e obfuscação desse código para poder distribuir teu malware sem ser detectado pelo antivírus. Você me paga um valor lá e eu te devolvo o teu vírus obfuscado para ele não ser detectado por nenhum antivírus do mercado. Então tem todo esse mercado do submundo aí para garantir que a gente vai ser capaz de instalar malware nas máquinas sem ser detectado. Mas ele ainda tem alguma função, ele ainda consegue detectar certos conjuntos de ameaça, e sempre que a gente fala em segurança, a gente tem que pensar em segurança em camadas. Então, o antivírus não é mais uma bala de prata que protege inteiramente o computador, mas ele faz parte da estratégia de segurança. Não descartem ele ainda, mas entendam que ele por si só não garante mais proteção do seu PC. Em termos de malware, tem crescido lá fora a questão do ransomware, que é uma classe de malware que faz o seguinte: ela encripta todos os arquivos do seu computador e ela te dá um prazo para fazer o pagamento de um valor lá para o autor desse malware. Se você não fizer o pagamento no prazo, ela vai sumir com a chave privada que foi usada para encriptar esse negócio e você nunca mais recupera esses arquivos. Se você paga esse valor, teoricamente os caras te mandam a chave privada e você consegue daí desencriptar os arquivos e desinstalar esse negócio. Ou seja, ele está pegando seus arquivos como refém. Isso tem crescido muito lá fora e a gente acompanhou até casos de computador de delegacia de polícia nos Estados Unidos que foi infectado por esse mesmo aqui, pelo CryptoWare, que é o CryptoLocker, que é o mais famoso deles, e o pessoal da polícia teve que pagar a taxa porque eles descobriram que tinham coisas que estavam naquele computador que eles não tinham backup. Como por regra geral, pagar para esses caras é extremamente perigoso, você nunca sabe o que você vai receber de volta, fora que você está incentivando a continuidade desse tipo de crime. Né? Então, lembrem que vocês precisam ter backup desses computadores, porque vai ser a melhor forma de resolver um ataque do tipo ransomware. Por que isso não é tão comum no Brasil ainda? Não é por causa da barreira da língua, porque se fosse barreira da língua era fácil de resolver. É porque mecanismos de pagamento alternativos, como o PayPal, ou moedas eletrônicas como Bitcoin e outras, não são tão popularizados ainda no Brasil, o que dificulta para essas pessoas conseguirem receber o dinheiro de forma mais anônima. Fica difícil você mandar o dinheiro para fora. É a única razão pela qual
ransomware ainda não se popularizou no Brasil. A hora que o pessoal achar um jeito de conseguir fazer com que você pague em eles e eles consigam proteger o seu anonimato, isso vai bombar aqui também. Então, quando isso acontecer, lembrem-se que ou vocês têm backup desses dados ou vocês vão estar numa situação extremamente desconfortável. Isso aqui não tem como superar, tá? RSA 2048 bits, assim, não existe método hoje, fora talvez para NSA, para você conseguir quebrar a criptografia dos arquivos e recuperar essa informação. Depois tem a questão das redes sociais. Passar bem rapidinho nisso, qual é o principal ponto das redes sociais? Entrada de malware e subsídio de informação para ataques do tipo spear phishing. Tem alguns outros, como geolocalização, etc. Tem outros temas aí vinculados, mas quando a gente, atrelando ao tópico dessa apresentação aqui hoje, é o risco de malware, o risco de spear phishing, e de novo a gente precisa tratar isso via educação dos usuários, não tem outro método. Já que eu tenho encontrado um número cada vez maior de organizações que têm liberado o acesso a redes sociais para os seus colaboradores. Muito difícil hoje você bloquear inteiramente Facebook. Você bloqueia Facebook porque tu não quer que o cara perca tempo ali no Facebook, daí o cara vai para o celular e continua acessando igual. Então, não tem muito como manter bloqueado hoje. Fora que, para várias áreas dentro da empresa, vai ser forma deles obterem informação que eles precisam para trabalhar. Aí nós temos também IoT, Internet das Coisas, Internet of Things. Tem uma estatística do Gartner que fala que até 2020 vão ser 26 bilhões de dispositivos conectados à internet. Eu, pessoalmente, acredito que vai ser isso mesmo, porque a gente tem visto a gama cada vez maior de coisas que se conectam na internet. Hoje você consegue ter acesso à sua geladeira, às lâmpadas da sua casa, seja lá o que for, aí via internet, todo mundo quer gerenciar tudo de tudo que é lugar, e isso traz um problema de segurança extremamente grande. A gente já tem um grande número de incidentes reportados hoje envolvendo câmeras de vigilância, mecanismos de automação doméstica, até coisas triviais como controle remoto de porta de garagem, desbloqueio de automóvel também. Já tem quadrilhas, mesmo aqui no Brasil, especializadas em clonar o sinal do alarme do carro, para daí conseguir destravar as portas do automóvel sem precisar usar violência. A gente tem esse incidente que não tem a ver com o contexto empresarial, mas é difícil não mencionar, porque eu acho que é uma das coisas mais arrepiantes que pode acontecer. Babás eletrônicas, né? Então, esses dispositivos aí de babá eletrônica com câmera, alto-falante e microfone bidirecionais, etc., para os pais possam controlar os filhos a partir de qualquer lugar. Achei desses dispositivos que têm vulnerabilidades de segurança e histórias de terror do tipo, os pais escutam uma voz de um adulto lá no quarto do bebê, chegam lá, alguém tinha se conectado nesse negócio e estava dizendo palavrão lá pro bebê. Enfim, dispositivo IP qualquer um faz, nem todo mundo pensa na segurança do dispositivo e a gente vai começar a ter um número cada vez maior de dispositivos. Trazendo para o corporativo agora, pensem nos dispositivos IP que não são PCs e computadores tradicionais. Automação do prédio. Imagina se um hacker tem acesso aos elevadores, à iluminação, a controle de água e energia do prédio. Sistemas industriais, fonte de ataque também, isso também deveria subir para cima, porque já está cheio de incidente reportado aí. Sistemas médicos. Eu tenho situações como marca-passo, bombas de insulina e outras que têm suporte a Wi-Fi ou a Bluetooth para serem controladas remotamente pelo médico e podem ser utilizadas para ataque. E mais para frente a gente vai ter a questão aí de veículos autônomos, né? O Google Car e outros. A Califórnia, até o final desse ano, vai emitir as primeiras licenças de circulação de veículos autônomos nos Estados Unidos. Até 2020, a gente vai ter isso rodando em praticamente tudo que é país. E se é eletrônico, pode ser hackeado. Então, pensem um pouquinho, imagine esse cenário de
você está dentro do seu carro, não está com as mãos no volante, porque o veículo é autônomo e um hacker conseguiu invadir esse negócio. Tem prova de conceito disso na internet, né? Se vocês forem procurar no YouTube, é fácil de achar exemplos do pessoal já testando isso. Dado esses contextos todos, o que a gente deveria fazer, então? Bom, vocês viram que dentro ali dos gráficos que a gente viu, a gente tem causas mais comuns, causas menos comuns. Tem que atacar as mais comuns primeiro. Gerenciamento de credenciais. Isso está presente em 31% de todos os ataques, então a gente precisa conseguir lidar com esse negócio. E a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa aí, não só as credenciais que estão nas mãos do time interno, mas pensar também parceiros, fornecedores, quem mais pode ter senhas de acesso à nossa rede, à nossa VPN, etc. Capacidade de detecção e contenção, ela faz a diferença no tamanho do rombo que a gente vai ter quando sofrer uma violação de segurança. Treinamento para o usuário final é uma necessidade, né? Phishing não para de crescer, como a gente viu. Questão dos updates. Java, Adobe são pontos extremamente fundamentais, mas a gente tem que pensar também em servidores, clientes, qualquer outros aplicativos e também firmwares dos dispositivos IP que a gente tenha dentro da organização. Precisamos tratar o Windows XP ou mitigar o risco quando a gente tiver situações que nos impeçam de eliminar as máquinas com XP imediatamente. Se vocês forem no blog da Leverage, tem um artigo que foi publicado aí mês passado, onde a gente comenta algumas dicas sobre o que a organização deve fazer se ela não tem como tirar XP imediatamente, né? Como é que ela deve manter essas máquinas um pouquinho mais seguras até conseguir fazer a virada. Pensar em segurança em camadas, ou seja, esqueçam soluções que dizem que ela por si só, seja Firewall UTM, seja antivírus, etc., prometendo que vai por si só proteger tudo. E pensar que o perímetro da rede ele não está mais restrito no data center. No momento que a gente tem troca de informação com clientes, fornecedores, parceiros de negócio, etc., dispositivos que não pertencem à organização, mas que são utilizados para trabalho, como tablets, smartphones pessoais, a gente tem que pensar na segurança de tudo isso, não mais ali só do firewall para dentro. E a gente tem que se preparar para o pior, porque por mais bacana que sejam os nossos controles de segurança, ninguém está livre de passar por um incidente. Então, nunca diga ali, não, comigo nunca vai acontecer. Né? Lembrem que o Titanic ele era inafundável. Ele não sobreviveu nem a sua primeira viagem. Então, algumas recomendações. Primeiro, assim, segurança por obscuridade não existe. Você pensar assim, ninguém vai me atacar porque eu sou pequeno, a gente viu que não funciona. Você precisa entender onde é que estão os ativos de informação e qual é o valor dele para o negócio. Para que, se você passou por uma violação de segurança, você saiba mensurar o tamanho do rombo e como é que você tem que fazer para reagir isso. Esse item ele é fundamental para subsidiar o próximo, que é plano de continuidade de negócio e recuperação de desastres. Se você não sabe onde é que está essa informação e quanto ela vale, não adianta você sair escrevendo PCN e documentos de desastre recovery. Mas, uma vez que a gente tomou a decisão de ter um PCN, a gente precisa ter papéis e responsabilidades bem definidos, ou seja, qual é o papel dos altos executivos nisso, qual é o papel da TI, qual é o papel das áreas usuárias, quem é dono de cada recurso, e como é que essas pessoas têm que agir quando a gente tiver uma violação de segurança. Isso precisa incluir plano de comunicação com os clientes e stakeholders. Aí eu vou fazer mais um gancho com o eBay. Logo que o eBay foi invadido, eles pisaram na bola muito feio na questão de comunicação com seus usuários. A PayPal colocou no seu site de press release só um título dizendo que talvez o eBay viesse a pedir a troca das senhas de seus usuários, e não deu mais nada de informação em relação a isso. Aí se passaram várias horas até que eles oficializaram que eles tinham sido violados, sequer para os usuários tomarem alguma ação. Então, assim, eles perderam a oportunidade de ter uma comunicação mais bacana. E se você é uma empresa de capital aberto, como é o caso deles, isso pode ser extremamente
complicado, você pode ter problemas adicionais decorrentes a essa comunicação indevida com seus clientes. Ou prolongar, postergar, aumentar o tamanho do dano gerado por aquele evento que já aconteceu. Pessoal, como já são 11 horas aí, passar direto para a parte de QA, né, deixo a sala aberta aí para quem quiser fazer perguntas, comentários adicionais. Eu vou seguir conectado por aqui. Para aqueles que não puderem mais continuar, dada a questão do horário, agradeço a presença de vocês. Conto com vocês no próximo webinar e reforço o convite para vocês darem uma passadinha lá no nosso site, no blog da Leverage também, para conhecer como é que a gente pode ajudar vocês a lidar com todos esses cenários. Então aí, meus dados de contato, os dados de contato da empresa também.